Fala nação, tudo na paz? Hoje o canal Flá da Aldeia vai trazer um vídeo sobre a preparação do Flamengo que enfrenta o Lanús pela final da Recopa. Bora pro vídeo. Então, se vamos para a Argentina, vamos para Buenos Aires, você já sabe que Rafael Sibila está na área com a gente. Eu tô com passagem comprada para as férias, inclusive já vou... Que maravilha, de novo, Não, Bené? mês que vem. De novo? Eu vou ter que pegar algumas dicas com o Sibila. Não, mas Você aí já tu tá falou, bem já me lembrei demais. disso. Tô cobrando no ar, Sibila, inclusive. Se colar no Sibila, tá bem demais. Vai mandar em Buenos Aires, né, meu amigo? Melhor guia do que esse, impossível. Tudo bem, Sibila? Já vi que tá com o Luiz Assai, informações do Flamengo pra gente, amigo. Boa noite pra você. Oi Camila, oi Bené, tudo bom? Para Renata, para o Gonza, muito boa noite para todo mundo aí. Bom, Bené, então eu vou cobrar um chopp pelas dicas, tá? Então já que você está me colocando, né, em dívida contigo, eu já te coloco em dívida comigo então. Fechado. Bom, a gente está aqui, primeiro eu vou mostrar o cenário, né? Estou muito bem acompanhado pela Luísa aqui na Puente de las Mujeres, onde fica Porto Madeiro. O hotel do Flamengo está aqui do lado, né? Mas como o cenário aqui estava mais bonito, a gente preferiu fazer aqui mostrando um dos pontos turísticos principais aqui de Buenos Aires, Porto Madeiro, porque ano passado o Flamengo ficou num hotel muito longe de Buenos Aires, ficava 1h30 aqui do centro, os próprios torcedores do Flamengo não tinham acesso àquele hotel, dessa vez não. O Flamengo está aqui em Porto Madeiro, os torcedores têm acesso, não tem muito torcedor vindo aqui apoiar, né, o time, né, Luísa? Ainda não. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente, boa noite pessoal aí do estúdio. Ainda não, a torcida ainda não apareceu muito não. Ontem aqui na chegada tinha cerca de 10 torcedores aqui, tentaram chamar os jogadores, mas ninguém foi falar ali. O ônibus parou pertinho da porta, a galera já entrou direto, que o Flamengo deu uma atrasadinha para chegar, mas por enquanto não, mas encontrei pela cidade já hoje alguns torcedores do Flamengo já bem animados para ver essa partida. O pessoal estava em ritmo de carnaval também. Na terça-feira o Flamengo chegou cedo para esse jogo, veio um dia antes do que é o normal, né? Treinou hoje no CT do Boca, então provavelmente quem está vindo para o jogo está com passagem programada ou para chegar, ou chegou hoje, ou até mesmo amanhã. O jogo é só 9h30 da noite. Já fica então a dica aí, se você tem amigos, familiares, parentes que estão aqui em Buenos Aires, amanhã quem for ao jogo, vá cedo, busque o transporte cedo, porque amanhã vai ser um dia de muita movimentação na rua aqui em Buenos Aires. Há uma greve geral que irá acontecer na cidade por conta de uma reforma trabalhista proposta pelo Milei. No Congresso haverá essa votação, então a CGT, que é a principal união de sindicatos aqui da Argentina, ela já convocou essa greve, uma greve que afetará muitos setores aqui da Argentina. Para se ter uma ideia, 4 jogos do Campeonato Argentino programados para amanhã estão suspensos por conta dessa greve. O jogo do Lanús e Flamengo irá acontecer, mas sem transporte público, sem transporte, essa greve vai até afetar voos. Então, o torcedor do Flamengo que está se programando para esse jogo aí, faça tudo com muita calma e com muita antecedência. Bom, falando então sobre o Flamengo, depois eu trago as notícias do Lanús. A gente teve acesso ao CT do Boca, né? Algo raro, a gente tem pelo menos 10 minutos ali vendo o aquecimento dos jogadores. O Felipe Luiz trouxe todo mundo que estava à disposição. É isso, o Flamengo não tem tanto de abrir no pré-jogo, é difícil abrir, o Felipe Luiz não gosta muito de dar dicas, né, para jornalistas. Fica olhando para nós, assim, né, tipo, eles ainda estão ali. Espera ele já dar aquele sinalzinho para mandar sair, mas Felipe Luiz tem todo mundo à disposição, menos o Saúl, o Jorginho e o Alacian, que nem viajaram aqui para a Argentina. O Saúl segue em recuperação da cirurgia que ele fez no calcanhar esquerdo. O Jorginho tem uma expectativa de voltar para esse jogo no Maracanã. O Flamengo ainda não confirma essa informação, mas existe essa esperança. E o Alacian está com dores musculares, então foi vetado pelo departamento médico. Tirando isso, todo mundo à disposição. O Felipe Luiz poupou no jogo contra o Botafogo no final de semana pelo Carioca. Tem uma semifinal do Carioca nesse meio tempo aí, né, dessa decisão da Recopa, mas tem força máxima. E ele ficou um tempinho conversando ali com o Paquetá e com a Arrascaeta também, talvez alinhando um pouco mais esse meio campo. O Paquetá fez gol no último jogo, então agora a expectativa é que ele deslanche, né? O Felipe Luiz falava muito dessa confiança do Paquetá nesse retorno, dessa pressão que ele tinha também por conta desse retorno, do valor, tudo mais que foi essa volta ao Brasil. Então, quem sabe, né? Essa partida já é um primeiro indício ali de que o Paquetá tá ganhando esse entrosamento com o resto do elenco, tá entrando no ritmo aí do resto do Flamengo. E teve, assim, uma situação curiosa, né? 2 ex-Rivers, ex-River treinando lá, o De La Cruz e o Carrascal, mas a gente também viu o Ross sendo muito bem recebido, né? Um lugar que ele treinou tanto ali com o Boca, ex-jogador do Boca Juniors, e a gente viu que antes do treino começar, muita gente falando com o goleiro do Flamengo. É isso, o Rossi jogou no Boca também muito tempo, o Rossi, na verdade, jogou num monte de time aqui na Argentina. No Lanús, por sinal. No Lanús, ano passado, ele jogou também no Estudiantes, então rolou uma matéria especial sobre ele. Inclusive, eu conversei com o Rossi para falar sobre as lembranças dele no Lanús amanhã, no
GE. Globo, já aproveitando para fazer meu jabá, mas ele fala como o Lanús foi importante, ele ficou menos de um ano no Lanús, então foi um clube que ele guarda boas memórias, um clube que todo mundo que eu converso fala que é muito familiar, né? Um ambiente muito familiar ali do bairro, né? Das pessoas, então o Rossi tem boas memórias também, lá Fortaleza também, e vai reencontrar o seu ex-clube, quem sabe, né? Para ser importante para o Flamengo, para já sair com um bom resultado aqui da Argentina. E há uma curiosidade, há uma união, uma parceria com uma das torcidas organizadas do Flamengo, a Flamanguaça, acho, com a camisa 14, ou lá número 14 do Lanús. Barra 14. Aí, ó. A Luísa me trazendo aqui o nome certinho da barra da torcida organizada do Lanús. E no jogo contra o Racing no ano passado, pela semifinal da Libertadores, os torcedores do Lanús foram junto com os do Flamengo, né, uma parte da torcida do Lanús, para apoiar ali no cilindro, levaram instrumentos musicais e tal. Amanhã já vai ser um pouquinho diferente, né? Amigos, mas amanhã, quando a bola rolar, cada um pro seu lado. É isso, os times se enfrentaram em 2012, começaram essa parceria entre as torcidas, e aí depois disso, em várias ocasiões, se encontraram. O Lanús jogou contra o Vasco também, tinha torcedores do Flamengo em São Januário para acompanhar aquela partida. Em 2012 não deu muito bom para o Flamengo, empatou aqui, ganhou no Maracanã durante a fase de grupos, acabou eliminado. Quem lembra daquela cena do Léo Moura ouvindo, né, o jogo do Emelec, que acabou vencendo no final, mas agora voltando a se encontrar muitos anos depois para serem rivais novamente. Vamos ver como é que vai ser esse duelo de torcidas, né, mas também essa recepção que prometem fazer aqui para a torcida do Flamengo nesse retorno a Buenos Aires. A Luísa falou dessa conversa que foi muito legal, Camila Bené, vendo o Felipe Luiz com o Paquetá e com a Arrascaeta ali, eles batendo um papo ali de cerca de 2 minutos. Quem sabe, né? Vamos ver qual vai ser a escalação do Felipe Luiz amanhã. E aí, né, Gonza, falando do Paquetá, né, que bom ter um jogador tão versátil como o Paquetá, de muita qualidade, né, ainda engrenando nesse começo, desse retorno ao Flamengo. E aí a gente fala, semana após semana, né, de cada jogo, de cada contexto, da forma que o Felipe vai usar o Paquetá. E eu acho que o Felipe tem uma ideia na cabeça dele, ele deixou claro que prefere o Paquetá mais perto da área, mais perto do gol, mas é um momento que o Flamengo não tem algumas peças de meio campo, né, como a gente viu que alguns desfalques, que já são de longa data, o Saúl, o Jorginho. Então, talvez o cenário atual coloque o Paquetá como segundo homem de meio campo, apesar dessa ideia que o Felipe tem de utilização ideal dele, digamos assim, na temporada. Assim, eu não me atreveria a discutir com o Felipe Luiz, que está ali, conhece os dados todos, é treinador de futebol. Eu como observador e, né, já acompanhando há tanto tempo a carreira do Paquetá, inclusive na seleção, eu vejo o Paquetá de outra maneira, mais como um jogador de meio de campo, em que ele possa ter uma visão mais panorâmica do campo, né? E aí sim poder se aproximar da área, como foi no lance do gol contra o Botafogo, em que, né, ele recebe no meio, aí aciona o lado esquerdo, quando a bola volta ele estava ali presente, ali na altura da meia-lua, para fazer a batida. Mas o Paquetá é um jogador tão, aquele conceito dos anos 70 de polivalência, né? Ele faz tantas coisas que é possível também imaginar que ele possa jogar um pouco mais perto da área. Acho que até é um problema que o Flamengo tem na sua ida ao mercado, né? O presidente falou, precisa arrumar um reserva ou alguém para disputar a posição com o Pedro. Nesse momento ainda não tem. Sim. O dia que o Pedro não puder jogar, o Paquetá pode ser esse jogador um pouco mais de referência. Mas, de fato, considero que ele, ou como segundo homem, ou até como em alguns jogos que o Paquetá já fez, ele mais preso pelo lado direito, também acho que limita um pouco, né? Ele é um jogador muito criativo, né? Então ele pode até fechar o lado para recompor, mas quando ele está com a bola no pé, ele no meio, ele tem uma visão muito melhor, ele pode fazer uma virada de jogo, pode fazer um chute de média distância, que ele fazia muito gol no West Ham, assim. Então acho que tem várias situações, mas se o Felipe quer colocá-lo mais perto, acha que ele é melhor mais perto da área, não vou discutir com o Felipe Luiz. Já ouvi um pouquinho mais do Sibila e da Luísa, né, sobre essas possibilidades para o Flamengo amanhã, pensando, claro, na importância desse jogo, mas sabendo que é um jogo de ida, né, ainda tem a decisão no Maracanã na semana que vem, então, com um calendário aí que o Flamengo tem um jogo do Campeonato Carioca no final de semana, mas é contra o Madureira, e a gente sabe da superioridade, né, que o Flamengo tem em relação a esse adversário
pensando em semifinal de campeonato regional, então pode dar importância para essas duas partidas e até sobre a utilização do Paquetá também, né? A Luísa está acompanhando diariamente para justamente entender como deve ser essa utilização. Eu imagino que sem o Jorginho, enquanto ele está jogando muito bem como segundo homem, talvez também estou com o Bené que permaneça por ali, né? Em relação a esse jogo contra o Madureira, a Ferge confirmou, né, que o mando do Madureira será no Maracanã também, o que facilita para o Flamengo, um campo que conhece, um campo que está acostumado a jogar, então pensando nesse confronto para poder focar na Recopa Sul-Americana. Antes de perguntar para a Luísa sobre essa utilização do Paquetá, vale também a importância desse torneio para o Flamengo, porque se o Flamengo ganhar, é o 9º título oficial do Flamengo, 9º título internacional oficial do Flamengo, o que faria o Flamengo ser o 2º maior campeão internacional do Brasil, superando o Santos. Hoje os dois estão empatados com 8 títulos, ficando atrás apenas do São Paulo, que tem 12. Mas vamos falar de Lucas Paquetá. E tem uma pressão depois da Supercopa também para ganhar o primeiro título da temporada. Depois conseguiu a classificação no Carioca, que tirou um pouquinho dessa confusão que estava acontecendo ali no começo de temporada. Mas o Flamengo tem a Recopa como prioridade, assim como o Campeonato Brasileiro. Então, se tiver que poupar alguém, se alguém tiver mal fisicamente, será no estadual, né? Apesar de ser um momento de semifinal, são 2 jogos também na semifinal. Enfim, o Flamengo tem esse planejamento justamente para estar com força máxima nas competições mais importantes desse começo de ano. E aí a utilização do Paquetá é a grande questão que o Felipe Luiz encontra nesse momento. É lógico que é um time que roda muito também, no ataque principalmente, porque tem o Pedro, né, mas também tem os pontas que mudam muito. Tem o Plata, não está nesse jogo, inclusive esqueci de citar o Plata, ele está suspenso, então recebeu 2 jogos de suspensão por conta da expulsão na semifinal contra o Racing, perdeu a final da Libertadores e agora também a Recopa. Então ali na ponta disputam nessa posição do lado direito o Luiz Araújo e o Carrascal, e também do lado esquerdo o Cebolinha, que tem entrado muito bem, e o Samuel Lino, que inclusive fizemos uma exclusiva com ele, mais um jabá aqui, hoje tá show de jabá pra galera ler no ge.globo, mas são esses jogadores que disputam, né? A princípio o Pedro começa ali no comando do ataque, e no meio campo tem o Pulgar, o Paquetá e o Arrascaeta como talvez essas opções. Eu sempre gosto de frisar que o Felipe Luiz é imprevisível, ele só confirma o time ali na preleção antes do jogo, então às vezes a gente fica aqui especulando, a gente tem as informações, lógico, mas o Felipe, tudo pode acontecer com ele, e aí chega no dia do jogo, a gente fica sabendo melhor o que ele pensou para o time, mas por enquanto essas são as dúvidas ali. Tem também na zaga, né, o Léo Pereira e o Léo Ortiz devem voltar, Léo Pereira que ficou conversando com o Rodrigo Caio um tempo ali, falando sobre jogada e tudo mais, e aí na lateral esquerda o Alexandro também, o Varela fica à disposição de novo, tem alguns jogadores aí que retornam também para que o Felipe tenha mais alternativas para essa partida. Quer dizer, amanhã, fazendo mais um jabá naquele pré-jogo, vai ter um monte de entre parênteses ali no GE? Por enquanto, sim, a gente tem, claro, né? Estamos tentando apurar sempre aí os relacionados, não, a escalação do time, mas por enquanto já tem lá a matéria com o que a gente sabe um pouco de escalação. Vou continuar vendendo aqui nossas notas no GE, porque aí fica mais fácil. Mas por enquanto são essas as dúvidas que a gente tem sobre como o Felipe Luiz pretende armar essa equipe para esse jogo da Recopa. E falando do adversário, também tem algumas dúvidas, Camilinha, Bené, porque o Lanús, que começou muito bem a temporada, venceu os 3 primeiros jogos do ano, depois empatou os 2 seguintes e perdeu a primeira partida em 2026, na última sexta-feira, contra o Independiente. Uma partida em que o Lanús não teve o Rodrigo Castillo, que é o camisa 9 do time, que está com uma lesão muscular. Dificilmente ele vai ter condições de disputar essa Recopa para amanhã. Assim, claro, o Lanús não confirma, mas pelas informações que a gente apura, para amanhã ele está praticamente descartado e provavelmente não tenha condições nem para o jogo do Maracanã. E também não jogou contra o Independiente o Marcelino Moreno, que é o cérebro do time. Ele teve uma passagem pelo futebol brasileiro, pelo Coritiba, num ano em que o Coxa acabou sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro, mas ele era o grande destaque daquele time do Coritiba, retornou ao Lanús, time em que ele fez carreira, em que ele é ídolo da torcida, e o Marcelino Moreno está muito bem. Foi o nome do time na conquista sul-americana no ano passado e começou esse ano marcando 5 gols em 5 jogos. Ficou fora desse jogo contra o Independiente por conta de uma inflamação no pé esquerdo. Parece que terá condições para amanhã. O Lanús, sem o Marcelino, é um time muito menos, com muito menos argumentos para encarar o Flamengo do que o Flamengo com o Marcelino. O Rodrigo Castillo é um fator importante, é o artilheiro do time, mas ali tem o
Bol, o Walter Bol, que é um jogador experiente, que né, aqui na Argentina fez boa carreira, não teve boa passagem pelo futebol brasileiro, mas o Marcelino Moreno não, é o cara diferente desse time do Lanús, ao que tudo indica ele estará à disposição do Maurício Pellegrino para o jogo de amanhã. Se ele não estiver aí, como eu disse, o Lanús perde o seu cérebro ali no meio de campo, um time que tem outros jogadores experientes, como o Carlos Esquerdos, que foi já zagueiro do Boca Juniors, o Toto Salvio, que foi jogador da seleção argentina, mas o grande destaque mesmo é o Marcelino Moreno. E aí, né, Renata, é uma estratégia também de se pensar num confronto de ida e volta, né? Claro que nada é definido amanhã na Argentina, claro que o Flamengo é um favorito, tem um time melhor que o do Lanús, mas é isso, é saber que vai decidir em casa na semana que vem, por ser o atual campeão da Libertadores. Total, mas uma boa largada ali, né? Na Argentina não faz mal a ninguém, vamos combinar. Eu acho que... E também até alivia um pouquinho, assim, da carga, né? De aí já faz um jogo mais tranquilo no fim de semana de semifinal de Campeonato Carioca para no Maracanã mais tranquilo de resultado. Acho que o Flamengo tem totais condições de vencer. É um time que, apesar dos desfalques, eu acho que especialmente o Jorginho, né, faz bastante falta no meio-campo, e na ausência dele, o Saúl também tem feito falta, já desde o fim do ano passado que ele está lesionado. Ainda assim, o Flamengo é um time muito forte, tem muitas soluções, né, para as ausências. Então, como vocês estavam falando sobre o Paquetá, acho que é um jogador que encaixa em várias posições ali, e se for, na minha visão, como segundo volante, nem é hoje em dia o melhor lugar para ele render. Eu também gosto dele um pouquinho, um jogador até com meia esquerda, talvez, um jogador um pouquinho mais próximo ali de área. Mas ele faz muito bem essa função, e eu acho que o Flamengo tem que competir bem na Argentina, né? Com calma, acho que parar de sofrer gols. Esse ano tem sido um ponto a se observar, né? O Flamengo sofreu mais gols do que vinha sofrendo no ano passado com o Felipe Luiz. Acho que bola parada foi um probleminha defensivo também que o time apresentou em algumas partidas. Mas é isso. Tendo um jogo mais equilibrado na partida de amanhã, aproveitando as chances que cria, que é algo também que a gente viu algumas partidas o Flamengo falhar, acho que tem tudo para sair com um bom resultado na Argentina. Para a gente se despedir, Sibila, Luiz, um pouquinho do que deve ser o estádio que o Flamengo vai encarar amanhã. Já falamos um pouco da relação, né? Vocês trouxeram certa amizade entre as duas torcidas, mas como é que deve estar o estádio amanhã para essa partida entre Flamengo e Lanús, amigo? Vou parar por aqui o vídeo. Acredito que amanhã o estádio vai estar lotado. Porque, como eu falo, todo time que enfrenta o Flamengo sempre se dedica um pouco mais. Todo time. Ainda mais sendo o Flamengo a maior potência que tem hoje na América do Sul. O próprio Zico falou, olha, vocês foram campeões agora. Ano que vem vai ser muito mais difícil. Por quê? Todo time entra com mais vontade contra vocês. Todo time vai querer vencer o insuperável, o imbatível, o incomparável. Então, não tem pra onde correr. Com certeza eles vão entrar com muita, muita, muita vontade de ganhar do Flamengo. Tem o lado de você ser campeão e tem mais um peso de você ser campeão em cima do Flamengo. Olha só. Uma coisa é você ser campeão em cima de outro time. Agora, você ser campeão em cima do Flamengo, com certeza para eles tem um charme, tem um valor, né, muito maior. Com certeza. Por exemplo, eles foram campeões em cima do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não é um time ruim. É um time bom. Mas se eles, vamos supor, se eles serem agora campeões em cima do Flamengo, caramba, eu acho que vai valer mais do que valeu a Sul-Americana para eles. Mas vamos ver, né? Mas não vão ganhar nada não. Paquetá, caramba. O Paquetá, a gente ainda tá com muita expectativa sobre o Paquetá. Não mostrou ainda tudo que ele pode. Porque também não vou contar o jogo contra o Sampaio Correia. Pô, seria até covardia. Foi bom para ganhar mais confiança, um entrosamento ali. Confiança não, acho que entrosamento mesmo. E a gente tá precisando dele de um jogo melhor ainda do que ele jogou contra o Botafogo. Um jogo que ele participe mais ainda. Beleza, pô, fez um gol, show de bola. Mas no jogo inteiro, por si só ali, que eu digo, a gente tá precisando mais dele. Arrascaeta. Nossa, como a gente tá precisando que esse cara entre logo na linha. Entre logo no eixo. Tá fazendo muita falta. Só que eu tô acreditando fielmente que amanhã vai ser um ótimo jogo, um excelente jogo para Arrascaeta e Paquetá. Tomara que ali
ali comece a ascensão deles ali nesse ano. Não estou falando que, pelo amor de Deus, eles são espetaculares. Mas desse ano, acredito que esse jogo contra o Lanús vai começar a ascensão desses dois aí. E quando esses dois começarem a se entrosar, poxa vida, vai dar muito bom. Vai dar muito bom, muito bom. Uma coisa que me chamou a atenção também, que a repórter ele falou, foi o seguinte, a Bruna, se não me engano, né? Que, olha só, o Felipe Luiz, dá 10 minutinhos, o pessoal, ó, já pode ir embora, já pode sair, ninguém aqui vai saber como que eu escalo meu time, como eu faço meu time jogar. Caramba, é muito legal isso. Porque os técnicos, alguns técnicos que passaram pelo Flamengo, tiveram esse problema. Não tinha ninguém, mas sempre vazava a escalação. Você não escuta mais falar disso. Eu lembro que teve um técnico que reclamou, ele falou, poxa, o outro técnico já sabia como eu ia jogar. Como que eu ia montar meu time? E o outro técnico falou, não, eu recebi realmente a informação e a partir daquilo ali eu montei o meu time para jogar em cima da escalação dele. E se não me engano a gente perdeu esse jogo. Se eu não me engano o técnico era o Tite. Pô, é brincadeira, né? É brincadeira um time desse ter esses... Aliás, tinha esse tipo de problema que hoje, graças a Deus, não tem mais. Isso também tem muito a ver, acredito eu, que é pelo próprio Felipe Luiz. Pelo próprio Felipe Luiz mesmo, o respeito e admiração que as pessoas têm por ele, que eu acho que quem fazia isso ou foi pego ou não faz mais, né? Aí eu não sei. E sobre o Lanús, é um time experiente. O Lanús tem um time experiente. Tem um time que sabe jogar esses tipos de jogos. Nome não ganha nada. O Flamengo tem que jogar com vontade, tem que jogar com garra para sair de lá com um placar bom. Saiu de lá com 1-0, tá excelente. Acima disso é espetacular, maravilhoso. Vamos torcer para que nenhum jogador do Flamengo cometa os erros que cometeram em alguns jogos atrás aí, como expulsão, boba, perder a cabeça por bobeira, como aconteceu com o Carrascal e com o Plata. Torcer para que nada disso aconteça, né? Que eles tenham, pelo menos, levado um grande esporro para que não cometam mais esses erros aí novamente, né? Vamos ver. Bem, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Você vai estar ajudando muito, muito mesmo o nosso canal, beleza? Tamo junto, forte abraço, fica na paz de Deus.